Essa semana um paciente chegou no consultório super assustado. Ele falou: "Eu não caí, não peguei nenhum peso, não aconteceu nada de diferente. Meu braço começou a doer, fui fazer um exame de ressonância e constatou que eu tinha rompido o tendão. Meu tendão arrebentou." Será que isso é possível, né? Mesmo sem ter pego um peso, sem ter feito algum esforço maior, é possível que o tendão rompa? E a resposta é que sim. A verdade é que mesmo sem ter pego nenhum peso, é possível que o tendão rompa. Então, se você conhece alguém que tem alguma lesão no tendão, que já passou por esse problema antes, tem essa curiosidade para saber, fica até o final aqui do vídeo que a gente vai explicar aí direitinho por que isso pode acontecer. Eu sou o Dr. Ulisses Meirelles, médico ortopedista e especialista em ombro e cotovelo. Trabalho nessa área há mais de 15 anos, já fiz centenas de cirurgias de ombro, de tendão, de manguito. Então, nesse vídeo a gente vai esclarecer essa dúvida. Curta e se inscreva no canal. Primeiro, uma explicação rápida de como funciona o ombro e esses tendões do manguito rotador. O ombro tem basicamente dois grupos de músculos. A gente tem o deltoide, que é esse músculo lateral onde a gente toma injeção, ele serve para carregar uma sacola, são coisas mais pesos mais embaixo. E o outro grupo de músculos a gente chama de manguito rotador. Eles são 4 músculos. Esses 4 músculos se juntam e formam tendões. São, um fica na frente, outro fica em cima e outro fica atrás. Eles envolvem toda a cabeça do húmero, formando como se fosse uma manga. Por isso chama manguito. Esses tendões, que é o grande foco do nosso estudo aqui, manguito rotador. Como funcionam os tendões, né? Como eles acontecem? Os tendões são estruturas muito resistentes, muito fortes. São como cabo de aços que a gente tem dentro do nosso corpo. No ombro é como se tivessem 4 cabos de aços que levantam, movimento do braço, põe ele para cima, pega uma coisa no banco de trás do carro, faz todos esses movimentos, esses 4 tendões, esses 4 cabos de aços. Como eles são muito resistentes, muito fortes, eles são diferentes, por exemplo, do osso. Quando você cai, ele quebram, ele não tem essa característica, eles têm uma força tensional muito grande. Então, para a gente romper esse tendão, é muito difícil, ele não rompe de forma espontânea. Uma queda, um peso, dificilmente vai conseguir romper esses tendões. Como eles se desgastam, né? O que acontece é que ao longo dos anos eles vão se desgastando. Uma série de fatores. Primeiro, a questão da idade, né? A idade, com o passar dos anos, os tendões eles tendem a enfraquecer um pouquinho, principalmente depois dos 40 anos. Antes disso, ele é uma estrutura muito forte, raramente a gente vê uma lesão de tendão em um paciente com menos de 40 anos. Porém, com a idade, com o passar dos anos, eles tendem a começar a desgastar aos pouquinhos. E esse desgaste é como se fossem microlesões que vão surgindo ao longo do tempo. Microlesões que vão se juntando e vão aumentando, como um copo de água que vai enchendo, e em um momento específico aquele copo começa a derramar. E a pessoa começa a sentir a dor. Não é um evento, muitas vezes a pessoa se lembra do momento específico que aconteceu, às vezes um peso que ela pegou e tudo, mas aquele momento não foi a hora que o tendão rompeu. Ele já vinha desgastado, já vinha doente, já provavelmente há vários meses ou anos mesmo. Então, não é um evento específico e momentâneo, e sim um processo, um desgaste que vai ocorrendo ao longo dos anos, e esse tendão vai se desgastando aos poucos. Outra forma de imaginar isso, de entender, como você imaginar uma corda grossa, bem forte, que vai se desfiando aos pouquinhos. Ela vai desfiando, 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 e chega um momento que ela acaba rompendo. Um certo peso acaba rompendo aquela corda. Mas não foi um peso único que causou isso, foi uma série de acontecimentos ao longo dos anos. Então, esse desgaste ele é causado basicamente por duas hipóteses, duas teorias que existem na medicina para justificar esse desgaste. A primeira é a síndrome do impacto, a segunda é a teoria da área crítica. Vou falar primeiro dessa segunda parte, a teoria da área crítica. Ela diz que o tendão, a pessoa é uma condição genética, ela já nasce com uma predisposição. É uma área onde é menos irrigado, tem uma menor quantidade de irrigação sanguínea no tendão, por isso área crítica. E essa área, geneticamente, com o passar dos anos, ela tende a romper mais facilmente. Independente de a pessoa fazer alguma atividade ou fazer alguma atividade com o braço para cima ou não, ela vai ter uma predisposição a se degenerar e a romper com o passar dos anos. Com em torno, geralmente, dos 40 anos, ela começa a ter esse desgaste, independente de que a pessoa faça alguma atividade específica. Esse processo de desgaste que vai ocorrendo no tendão ao longo dos anos, nós damos o nome disso de síndrome do impacto.
o que vai acontecendo? No ombro, o tendão do manguito, como a gente pode observar aqui nessa imagem, o principal tendão desses 4 que rompe é esse aqui de cima, o supraespinhal. Ele fica bem no meio entre 2 ossos, o osso do braço e o osso do acrômio, que está aqui em cima. Então, o que faz esse tendão ir desgastando aos poucos? Toda vez que fazemos movimentos para cima, como escrever num quadro negro em cima, pegar um peso mais em cima no armário, ou trocar uma lâmpada, coisas com o braço para cima, esse tendão ele começa a ter um impacto, a bater nessa pontinha de osso. E algumas pessoas nascem com esse pontinha mais saliente, a gente chama de acrômio ganchoso. Ele, em vez de ser redondinho, como está esse aqui nessa maquete, ele tem uma pontinha. Então, ao longo dos anos, toda vez que o paciente faz algum movimento para cima, alguma coisa desses movimentos com o braço levantado, o tendão fica raspando nessa pontinha. É aquela corda que eu falei para vocês, como se ela fosse desfiando aos pouquinhos. Então, isso ao longo de anos e anos, depois dos 40, 50 anos, tende a querer romper. Ele vai se desfiando até chegar ao ponto que um momento ele acaba rompendo. Então, o que eu respondi para aquele meu paciente que me perguntou, né? Você não pode romper mesmo sem eu ter pego um peso? Então, sim, infelizmente ele pode romper mesmo sem ter pego um peso, sem sofrer uma queda, sem nada específico. Foi um desgaste que ocorreu ao longo dos anos e que, em um momento específico, ele foi como um copo que encheu e começou a derramar, certo? Então, se vocês conhecem alguém que tem alguma dor no ombro, que está sentindo algum sintoma nessa região, mande esse vídeo para eles poderem procurar uma assistência médica, pois se você pega esse desgaste no começo, é muito mais fácil de resolver e é possível até prevenir e não chegar ao ponto de tendão romper totalmente, sem necessitar de uma cirurgia ou de algo mais grave. Você tratando antes é muito melhor, pegar esse desgaste, essa síndrome no começo é muito melhor. Então, se você já entendeu a causa, se você quiser também saber como prevenir e evitar que isso aconteça, siga aqui o nosso canal, deixe algum comentário e me peça que a gente vai fazer um novo vídeo explicando como prevenir para não ter esses desgastes.